Passamos a leitura na epístola do apóstolo Paulo, destinada aos romanos, irmãos. No capítulo de número 7. Não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Amém. Amém. Aqui o apóstolo Paulo discorre
sobre coisas profundas, fazendo analogias, comparações com aquilo que era conhecido no mundo judaico, a lei. A lei não consiste só em 10 mandamentos, viu, irmãos? A lei é muito mais. Todo o Pentateuco, ali tem a lei nesses livros e naturalmente também nos mandamentos. E ele fala aqui, começa esse diálogo fazendo uma analogia, que, olha, a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Aí ele fala sobre o casamento, sobre a união. Ele fala assim: ora, a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Depois que o marido morreu, ela está livre. Já não há mais relação marital. Aquela ligação conjugal acabou-se. A morte quebrou aquela união conjugal. Claro que isso aqui também é fato. Isso aqui é lei. Ele usa esse conhecimento para chegar em outro. Mas parando um pouco aqui, irmãos, que é a analogia que ele abre esse capítulo falando sobre ela. Os irmãos sabem que amor é alguma coisa que a gente desenvolve. Convívio, bom convívio, amizade, tudo isso é alguma coisa que se trabalha, que se desenvolve. Uma criança, quando ela nasce, ela encontra nos braços da mãe, do pai, dos avós, esse ambiente, um ambiente do amor. A todo momento ela recebe amor, abraço, beijo. Até as coisas mais elementares, irmãos. A criança está fazendo um pequeno gesto, já a mãe, olha, ela está rindo. Não é assim? A criança começa a engatear. Olha que o menino está engateando. A menininha falou mamãe, olha que coisa mais linda, ela sabe falar mamãe. Do ponto de vista médico, isso não tem nenhuma novidade. Mas para o pai e para a mãe é uma conquista. São pequenas conquistas que o amor festeja. Está andando, olha, está andando. Deu 3 passos. Nós andamos o dia inteiro. Mas aquele é o filhinho dela. É o neto dele. É a felicidade. Por quê? Porque o olhar que se lança sobre a criança é o olhar do pai, da mãe, do avô. Então essa criancinha, ela experimenta essa relação de confiança, de amor. Vai crescendo, fortalecendo. Por isso que o amor fica forte de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó. Porque esse convívio provoca, pelo menos, todo ser humano deveria ter experimentado isso. Claro que algumas pessoas, lamentavelmente, tiveram uma infância turbada, não tiveram essa felicidade, mas todos deveriam ter tido. Porque esse é o ambiente proposto por Deus. E quando se rompe a família, é como quando se quebra um vaso, se escorre os líquidos. E assim é o rompimento matrimonial, irmãos. Quando se quebra a relação matrimonial, junto com essa fratura na relação conjugal, vem as consequências nos filhos e nos netos. Deus criou o homem, olha o que está escrito: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á uma mulher, e serão 2 numa carne só. Então Deus, quando olha um casal, Ele vê os 2 como sendo uma carne só. Por isso que quando o casal está brigado, as orações deles estão bloqueadas, não alcançam o que pedem. Por quê? Porque eles viraram outra vez a ser 2. E nós temos que ser sempre um. O marido e a mulher têm que ser um só. Um sentimento, um trato, um afeto, um propósito. O marido não pode esconder quanto ele ganha da mulher. A mulher não pode esconder quanto ela ganha do marido. Não pode ter um celular com senha que o marido não pode ler, que a esposa não pode ver. Entre nós não pode ter isso aqui. Se eu tenho um sócio, eu desconfio do meu sócio, a minha firma vai quebrar.
E essa sociedade aqui, quem estabeleceu foi Deus. Vocês percebem que essa relação de homem com mulher não é uma relação animal. Ela tem um plano superior sobre ela. As pessoas aí vivem como se fossem animais. Eles são atraídos pela aparência do corpo e buscam apenas prazeres. Mas com aqueles que conhecem a Deus, não. Eles não estão à busca de prazeres só. Eles estão à busca de coisas muito mais altas. Eles creem nessa união, nessa necessidade de vivermos juntos e preservar nossos filhos, nossos netos no ambiente. São os pais que fazem isso. Quando nós rompemos com o matrimônio, guarde isso, irmão. Guarde isso, irmão. É muito melhor você lutar 5 anos para salvar um casamento do que num rampante de arrogância jogar tudo para o alto e fazer seus filhos pagar o resto da vida a sua intolerância. Porque tem filho que paga a vida inteira. A criancinha pequena, eu já vi isso aí. É dia dos pais, cadê seu pai? Ah, papai deixou a gente. É dia das mães, cadê a sua mamãe? Mamãe saiu de casa. Não foi Deus que projetou isso, irmãos. Sabe quando o elo se rompe? É quando um dos dois morre. Estão unidos até que a morte os separe. Paulo usou essa linguagem para chegar no outro ponto. Mas isso que nós devemos lembrar disso também, irmãos. E quando a gente é criança, a gente não vai lembrar de nós mesmos, mas lembramos de nossos filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Uma criancinha pequenininha, você pode olhar para ela, você não vai achar nela capacidade de imaginar mal. Quanto mais novinha, menos você consegue achar malícia nela, porque não tem. Não tem. E aqui nós temos que entender uma coisa. Nós temos 2 naturezas, conforme você sabe. Que a rigor são 3. É corpo, alma e espírito. Mas para simplificar o diálogo, nós vamos chamar essas 2 de uma só. Alma e espírito vamos chamar de uma coisa só. Vamos chamar de alma ou de espírito. Então nós temos corpo e espírito. São 2 coisas diferentes. Quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos, porque estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um Deus só, mas que se expressa em 3 pessoas distintas, embora que seja um Deus uno. Então, o homem traz de Deus essa imagem, que vocês sabem, que não está na aparência física. Eu já vi pessoas falar, nós parecemos com Deus, mas ele está achando que ele parece com Deus por causa da sua anatomia humana. Irmãos, obviamente que não. Nós parecemos com Deus porque o nosso espírito tem os mesmos elementos de Deus. Ele traz semelhança com Deus, mas é o nosso espírito. Mas a nossa carne é um problema, porque a natureza humana nossa, ela tem sobre ela uma maldição. Lembra-te, homem, que tu és pó, e você vai voltar a virar pó novamente. É sentença. A sentença está sobre a terra. Maldita essa terra por tua causa, Adão. Pesado falar, né, que a terra está amaldiçoada. Ela está amaldiçoada até hoje. Compra um jornal, acessa a internet, procura as notícias mundiais, nacionais. Elas vão testificar que essa terra está amaldiçoada. As notícias falam por si mesmas. Então, irmãos, olha bem. Uma criancinha, quando ela nasce, ela tem a semente do mal nela. O pecado está escondido ali dentro, mas ele ainda não se manifestou. Uma criancinha não pode ser culpada. Qual que é o pecado que eu posso atribuir a um bebê? Seria uma estupidez alguém atribuir o pecado a um bebê? Ah, mas todos nascem em pecado, mas não se manifestou. Pecado que não se manifestou não pode ser requerido. A criança ainda não manifestou, mas está ali dentro. Está escondido ali dentro. À medida que nós vamos crescendo, já ainda na tenra idade, como menino, vocês podem ver, ainda não está amadurecido, mas já vai dando seus sinais. O menininho puxa o cabelo do outro, a menina chuta a canela do outro, toma o brinquedo, faz birra. É o pecado começando a manifestar. Ele começa a crescer. Ele começa a tomar forma.
até que ele fica adulto e nós morremos. Isso acontece com todo ser humano. Não há nenhum ser humano debaixo do sol que tenha nascido sem pecado. O pecado está dentro, faz parte da nossa estrutura. Só que ele está escondido no nosso espírito. Ele só fica visível à medida que eu cresço. Meus comportamentos, as minhas palavras, meus pensamentos vão sendo trabalhados por esse mal que estava escondido. Deus faz tudo tão perfeito que a nossa natureza humana, ela é ideal para o mal se manifestar. Tudo que está escondido no coração de um homem, por assim dizer, de uma forma poética falando, tudo que está escondido se manifesta na natureza humana. E por outro lado, tudo que o inimigo quer colocar em nós, ele, pela natureza humana, ele coloca dentro de nosso coração. E tudo que é mal do coração humano sai pela natureza humana. É o canal de entrada e de saída. O mal que está no coração, o Senhor falou assim: lavar a mão. Vocês estão preocupados que meus discípulos não lavaram a mão? Comer sem lavar a mão não contamina o homem. Ele estava falando da contaminação de bactéria, não. Falando da contaminação do espírito. Vocês estão todos contaminados. Vocês nem percebem. O que contamina o homem é o que sai dele. Porque o mal que está dentro de nós, escondido, se manifesta em palavras, pensamentos, ações, sentimentos. Esse é o segredo. Como que nós vamos fazer? Não tem saída, irmão. Esse mal, ele vai se manifestando, vai se tornando forte, até que ele domina o homem. O homem pode até não gostar de fazer o mal, mas o mal, ele fala por si mesmo. De repente ele se manifesta, de repente ele fala, de repente ele sente, de repente ele pensa, reage. E mesmo que o homem se arrependa, ele volta a fazer outra vez, porque o pecado está vivo. Ele se expressa, ele fala. Vocês percebem isso aí? É um mal terrível demais. Paulo está discorrendo sobre isso aqui. Enquanto o marido está vivo, se ela for de outro homem, ela é adúltera. Mas se o marido morrer, ela pode ser de outro. Aí o que ele fala: meus irmãos, também vós estáis mortos. Vocês entendem isso aqui? Agora que vocês creram em Jesus Cristo, e Ele foi crucificado no seu lugar, morreu, deixou-se matar. Quando você crer nele, por essa fé do seu homem interior, como Ele morreu na cruz, você morre com Ele na simbologia do batismo. Mas é pela fé. A partir daí, Jesus morto e você morto. Por isso que Paulo fala: se um morreu por todos, todos têm que morrer por ele. O Senhor falou assim: quem não tomar sua cruz e não vier após mim, não é digno de mim. Tem que tomar sua cruz. Ninguém vai sair carregando uma cruz nas costas. É fazer com que a sua natureza humana seja dominada por essa natureza ressuscitada por Jesus. Por isso que Paulo fala: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Nós somos ressuscitados. Nós estávamos mortos. Agora nós crucificamos as nossas paixões, como Jesus crucificou-se na cruz por nós. Nós crucificamos a nossa carne. E era o texto que Paulo colocou. Eles falam: eu nem conhecia pecado. Ele fala da humanidade e talvez até da sua própria infância, eu não sei. Mas o fato é que isso aqui se reflete na humanidade. Em algum tempo eu vivia sem lei. Quando não tinha lei, eu podia fazer qualquer coisa. Não tem nada que me proíbe. Onde eu não tenho proibição, tudo é legal. Mas veio a lei e falou: você não pode adulterar, você não pode ter concupiscência, você não pode roubar. Aí então eu passei a ter um problema, porque eu continuo fazendo mal e a lei me proíbe e eu me tornei transgressor. E a lei que devia fazer uma coisa em meu favor, ela acabou me matando. Então o texto bíblico, o Pentateuco, os mandamentos que deveriam ser bons para mim, me mataram. Ele fala como um judeu. Depois que eu aprendi a lei, eu morri, porque eu aprendi tudo que eu não posso fazer, eu continuo fazendo. Quando eu não sabia, eu estava vivo. Agora que eu sei, eu morri. Então o que é bom ficou ruim para mim? Não. É por causa exatamente do propósito divino de mostrar o quanto o pecado é mau, é que veio a lei.
Mas a lei foi impotente para aperfeiçoar o ser humano. A lei não é capaz de mudar a consciência de ninguém. É tanto que as pessoas podem recitar, pode decorar a Bíblia, pode recitar tudo aqui, pode recitar até a Bíblia inteira. Mas se ele não for transformado, ou se ele não tiver nascido outra vez, ele é um papagaio. No coração a palavra não tem efeito. Porque o que transforma o ser humano por dentro é a presença do Espírito Santo. E ele é o único que pode confirmar a palavra de Deus em nós. Vamos entender isso aí? Quando o Espírito Santo entra em você, então o que ele faz? Agora você tem um ajudador. A sua inclinação é ruim, é má. O seu corpo, que não é o corpo físico, não, irmão, é o seu pensamento, até seu tato, tudo em nós leva ao pecado. O nosso corpo ele clama pelo pecado. O homem de Deus, o coração dele clama por Deus. São dois gritos, um do inferno e outro do céu. Um chamando, vem cá para a sombra, e outro falando, não vai não. Peca, outro falando, não peca. Prova, não prova. Aceito, não aceito. Vai, não vou. Mente, não posso mentir. Glórias ao nome do Senhor. Irmão, é isso que Paulo estava falando. Esse dilema terrível é de descobrir isso. É de descobrir que, olha, agora eu não estou preso mais à lei. A lei para mim já está cumprida. Mas ele chega no outro ponto. Ele fala que a lei tornou-se para ele um problema. Por quê? Se ele ficasse preso no texto da lei. Mas agora ele observa uma outra coisa. Mas olha que coisa. Eu vivo a graça. Eu vivo a graça. A graça de Deus está em mim. O Espírito Santo habita em mim. Eu sinto o Espírito Santo. Eu sinto a virtude do Espírito. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que eu estou vivo. Mas mesmo assim, o pecado está lá batendo na porta. Quando eu estou distraído, ele me chama. Se eu não tomar cuidado, ele me arrasta para a sombra. Eu pensei que eu tinha vencido ele, mas ele está vivo. Ele não morreu. E eu tenho que saber como enfrentá-lo. Aí ele fala uma expressão: quem vai me livrar do corpo desta morte? Sabe o que Paulo está falando? Numa linguagem mais fácil. Eu carrego um cadáver. Eu carrego um cadáver. Esse meu corpo é um cadáver, é um peso para mim. E por ele, todo o mal, o inimigo vem colocar no meu caminho toda proposta, todo sentimento, todo pensamento, tudo que é ruim, vem querer passar. E eu não concordo, eu sofro, eu não aceito. Eu não quero viver isso. Miserável de homem que eu sou. Como que eu vou continuar? Eu preciso de vencer isso. É um lamento de um apóstolo, irmãos. Lamento de um apóstolo. Será que nós temos a dignidade de falar com Deus com toda abertura a isso? Senhor, eu ando errando, mas eu não quero. Eu ando tropeçando, mas eu não concordo com meus tropeços. Eu não ponho pano quente nos meus erros, não. Eu vou até meu quarto, eu rasgo meu coração. Eu peço misericórdia. Eu falo, Senhor, eu errei, mas eu não quero errar. Eu sou miserável, mas não desiste de mim. Glórias ao Senhor. Deus não vai desistir de você. Não vai. Vai te cobrir com sua misericórdia, trocar tua veste, pingar um colírio nos teus olhos. Porque aqui fora, irmãos, o que nós temos aí para refrescar a visão, colírio é assim, ó, põe nos olhos, ele limpa os olhos, ele até tira infecção, dependendo da natureza do colírio. Mas se eu pingar uma gota ou duas gotas de pimenta no colírio, o colírio continua com suas propriedades, mas uma propriedade estranha foi colocada ali, e o que me serviria de refresco me cega, me embaça os olhos. É isso que está acontecendo com o mundo. A palavra de Deus, ela é um colírio, mas se pingar pimenta nela, ela te faz ficar cego. Isso aqui nunca foi feito para proveito de ninguém, nem para ninguém tirar partido político, nem ganho financeiro. Isso aqui é palavra para te levar até a glória. É para falar, você é pecador, você é miserável, você está errando, mas você vai consertar, Cristo vai te dar força. Larga seu pecado, larga seu erro, larga esses amigos, troca amizade, larga o que você está fazendo escondido. Cristo vai te esclarecer. É isso que a palavra fala. Olha aqui, o que eu faço eu não quero. Não era um bandido que falava, não, era o apóstolo Paulo. O que eu quero eu não faço. Agora o que eu não quero eu faço.
Já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo vivia em pecado? Não. Ele estava reconhecendo, é o ferrão do pecado, é o veneno. Ele introjetava nele o veneno. Eu estou percebendo que está me rodeando. Eu pensei que eu já tinha me livrado disso, mas Paulo não virou anjo, nem você. Enquanto você estiver aqui tem guerra, enquanto você estiver aqui tem tentação, mas você tem que fazer o que falou Paulo: eu não concordo com erro, eu não cedo à tentação, e se eu der uma tropeçada eu vou levantar, vou até os pés do Senhor, vou chorar até eu sentir o perdão, até que o céu se abra e a terra seja regada. Sabe como que a terra é regada? Fica de joelho até você perceber que o céu se abriu e a virtude te pegou. Aí você começa uma nova etapa. Sabe como é que o crente percebe que ele foi perdoado? Não precisa perguntar para ninguém. Fica de joelho até você sentir aquele choro descer dos seus olhos. Aí você fala: o Senhor lavou-me outra vez. Por essa palavra Cristo vai te lavar mais uma vez. Glórias ao Senhor. Cristo te lava mais uma vez aqui, aonde você estiver. Guarda isso. Você está debaixo de uma grande batalha. Não é fácil. Paulo falava: quem vai me livrar do corpo dessa morte? Vocês lembram o que ele falou para o Senhor Jesus? Ele estava reclamando isso aqui mesmo. Senhor, tem um espírito aí que vai me perturbando há muito tempo. O Senhor pode mandar ele embora do meu caminho? Porque eu já mandei, ele não vai. O Senhor, não vou mandar não, Paulo. Manda ele embora, ele me esbofeteia todo dia. Para mim, os bofetes que ele tomava, é esse texto aqui que explica. Está aqui a explicação dos tapas que Paulo tomava. Está aqui, ó. Eu quero ser perfeito, mas ainda eu sou tentado. Eu quero ser santo, mas ainda sou provocado pelas trevas. E eu não concordo com isso. Eu não aceito isso, mas eu não consigo me livrar disso. Mas também não cedo. Também não concordo. Ele vem me tentar, eu sinto a tentação, mas não cedo. Mas me sinto mal com ela. Eu falo: Senhor, livra de mim esse espírito. Se eu for com ele: Paulo, a minha graça te basta. Você não está feliz que eu sou teu amigo? Oh, minha mulher, a graça de Cristo te basta. Ele vai te ajudar, a virtude vai te pegar aonde você for. Se você estiver numa ilha deserta, Deus tem como te comunicar lá. Elias, alimentado por um corvo, foi 3 anos, não é? 3 anos e meio. Um corvo foi lá, tinha endereço de Elias, levou comida e pão assado, carne assada e pão assado. Nunca vi um corvo inteligente igual a esse, porque aquele que é do Senhor, aonde você estiver, ele te protege, ele te abençoa. A boca de Deus se abre no púlpito e se abre muitas vezes num diálogo com aquilo que você, com quem você conhece, com quem você não conhece. Cristo não está retido em nenhum espaço nem tempo. Não vou mandar o Espírito embora. A minha graça te basta. Ele abaixou a cabeça. Agora eu estou assim, ó. Quando eu estou arrebentado, em vez de eu ficar reclamando, eu vou orar. Falo: se eu estou arrebentado, machucado, o Senhor consola ele com a virtude. Fala: bom, vamos para a guerra outra vez, que eu já estou renovado. Hoje o Senhor vai renovar alguém nesse culto aqui. Bendito é o Senhor. Segue para o campo de batalha. Tem arma nova, tem dispensação. Vocês pensaram que a dispensação acabou? Irmão, eu nunca vi tanta dispensação de dons que eu nunca tinha visto. Eu tenho visto, e não sou eu não, hein? Dons novos, dispensação, dons de língua, interpretação de... Irmão, Deus está derramando o Espírito dele na terra. Não é para todo lado não, é para quem está batendo na porta, é para quem confessa: Senhor, eu sou miserável, eu sou fracassado, eu não sou ninguém, mas se o Senhor me perdoar, eu sou igual Josué. Entro com a veste suja e saio com a mitra na cabeça.
Glórias ao Senhor. Eu sou igual Paulo, reclamo que estou apanhando e sai de lá falando que a graça tua me basta. Glórias a Jesus. Hoje você entrou para assistir esse culto, você está assistindo esse culto longe, e Cristo te diz assim: a minha graça te basta, a minha graça vai te pegar, vai te acompanhar, vai te encher do poder, do Espírito, da revelação, dos sinais, e esse ano que entra você vai ver as sinalizações do céu debaixo do sol te acompanhando. Eu sinto o Senhor aqui, irmão. Eu sinto. Esse aqui é o melhor lugar do mundo. Tem gente que fala: esses cultos, esses crentes, se entrasse aqui e sentisse o que nós sentimos, virava tudo crente. Glórias ao Senhor, porque eu sinto aqui, irmão, na pregação da palavra, meu salário está pago. Eu vou embora para casa com o meu salário pago. Você vai também. Aonde você for, a graça de Cristo te acompanhará, a sua cruz te acompanhará, o seu choro vai te acompanhar, o seu gemido vai te acompanhar, mas a mão do Todo-Poderoso vai te acompanhar. E nenhuma arma preparada contra ti vai te vencer, porque a cada arma que o inimigo preparar, tem um escudo preparado por Deus. Glórias a Jesus. Tentaram destruir Israel, houve interceptação de míssil lá no espaço, irmão, uma tecnologia nova. Aqui na terra tem tecnologia para interceptar míssil no espaço, e aqui a palavra do Senhor te fala: eu intercepto todo o plano do inferno em qualquer lugar que ele entrar. Glórias ao Senhor. E vai ser interceptado por esse dia. Mais um projeto contra você vai fracassar. Como caem os mísseis lá em cima, vão cair cá embaixo os projetos contra você. O inimigo não vai cantar vitória, nem sobre você, nem sobre essa congregação. Tomar uns bofetão nós tomamos, eu mesmo tomo diário, não tem problema. Eles atacam a gente por tudo quanto é lado, está tudo dentro do combinado, não tem problema. O que nós não podemos, meu irmão, é perder o Senhor de rumo, o rumo do céu. Nem esquecer quem é você. Você sabe quem você é? Você é amigo de Deus, amiga de Deus. É coisa mais bonita do que isso aí. Quando você estiver muito triste, lembra de uma coisa: seu nome está escrito no livro da vida. Quando você achar que não tem saída, lembra o Senhor, Ele abre caminho no meio da tempestade. Não põe colírio com pimenta no olho não, viu? Põe colírio puro. A palavra de Deus é colírio puro. Aqui não tem pimenta não, viu? É colírio sem pimenta. Você vai ter sua vista, ó, branqueada, limpa. Você vai limpar a sua visão espiritual. Esse homem escreveu tanta coisa, né? Que humildade. Ele foi bastante... Ele teve muita dignidade para escrever isso, porque geralmente as pessoas têm vergonha. Eu mesmo teria vergonha de escrever isso aqui que ele escreveu. Eu ia ter vergonha, mas ele, graças a Deus que ele não teve vergonha. Ele confessou uma debilidade. Por isso que esses homens, quando são mais santos, eles são mais humildes. Mais humildes, mais simples. Olha o que ele falou, irmãos. Medita nisso quando terminar esse culto. Medita nisso. Olha as palavras de Paulo. Que miserável de homem que eu sou. O príncipe do gentio. O homem que Cristo conversava com ele cara a cara, que o céu se abriu, que andou no terceiro céu, que viu o que ninguém nunca jamais viu. Ele conversou, conheceu espaços celestiais. Que miserável de homem que eu sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Esse cadáver que eu carrego, que tudo quanto é coisa ruim passa por ele e tenta chegar até meu coração. É o tempo todo me defendendo, é o tempo todo com o escudo na mão, é o tempo todo batendo espada no capacete da minha cabeça, e eu tendo que cuidar. Não posso abrir minha guarda, que a espada do inimigo me atravessa. Não tem sossego. Mas uma coisa eu sei: eu estou assim com o Senhor. Eu estou assim com ele. A nossa amizade ficou estreitada. É isso, irmão. A graça do Senhor Jesus Cristo é isso. Não é você conhecer bastante não, viu? Há um mito aí rodando agora nas mídias sociais.
O homem que conhece a Deus é quem conhece a Escritura, conhece todo o texto bíblico, sabe interpretar hebraico, sabe exegese, estudou hermenêutica. Sabe quem conhece Cristo? É quem tem o Espírito Santo dentro dele. Esse conhece a Cristo, sabe? Sabe qual a marca do homem que conhece a Deus, de uma mulher que conhece a Deus? Ele tem uma marca, você sabia? Tem um carimbo nele. Você quer identificar se ele conhece a Cristo? Verifica se ela é santa, se ele é santo. Se for santo, você pode saber, esse homem é bichinho de Jacó, faz parte da família celestial. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em caridade, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém. Paulo expõe com muita clareza, nas suas cartas, no seu trabalho, no seu ministério, no seu apostolado, uma proposta clara, visível, tangível,
a obra maravilhosa de Jesus, que transcende tudo que poderia ser imaginado por qualquer ser humano, visto que a humanidade havia se posta na condição de inimiga de Deus, por causa das más obras que eram praticadas e ainda são. E a condição de inimigo de Deus é plenamente desfavorável em tudo, porque quem pode resistir ao Senhor? Então, irmãos, a grande obra maravilhosa realizada por nosso Senhor Jesus é que Ele nos reconciliou com Deus. É Deus, na verdade, nos reconciliando com Ele mesmo, pelo corpo da sua carne, para fazer uma transformação. Por isso que Ele às vezes falava, e a linguagem era forte: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E eles ficavam escandalizados com isso aí. Esse homem está falando comer a carne dele, beber do seu sangue. Linguagem forte, né? Mas, irmãos, se os irmãos voltarem um pouco no tempo, na nossa memória cristã, nós vamos lembrar no início, quando tudo começou, que a figura também da linguagem era essa daí. Por que Eva morreu? Por que Adão morreu? Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque, irmãos, conhecimento, ele tem duas origens. Ou ele vem de Deus, ou vem das trevas. Até o conhecimento humano é uma misericórdia de Deus para a nossa sobrevivência. Agora, há conhecimentos que vêm do próprio inimigo, ainda que venha formatado em aparência humana, mas vem dele. E quando a pessoa se alimenta de um conhecimento, e esse conhecimento entra nele e transforma o seu jeito de ser, se ele transformou para pior, ele vai morrer. Eva e Adão morreram. Não pensem vocês que eles comeram o fruto de uma maçã, porque isso seria ridículo. Não é nada disso. Mas aqui nem vamos entrar nesse assunto agora. Mas eles se alimentaram de uma proposta, de uma filosofia que entrou dentro do coração de Adão e transformou o seu jeito de tal maneira que ele perdeu as prerrogativas de viver no Éden, porque esse elemento foi contaminado. E olha, o que nós mais temos disponível é alimento contaminado. É capaz de instruir, mas junto com a instrução que ele traz, ele envenena a sua própria natureza cristã. Tem muitos alimentos disponíveis aí na internet que tem feito as pessoas conhecer alguma coisa com o prejuízo de perder a sua simplicidade em Cristo. Porque, irmãos, essa figura é forte, comer da palavra. João viu um anjo que punha um pé na terra. Não tem muito tempo, Deus me deu essa palavra. Ele pôs um pé na terra e outro no mar. O senhor falou, ele tinha um livro na mão. O senhor falou com ele, pega o livro na mão dele e come. Ele falou, me dá o livro aqui. Pegou o livro e comeu. Mas ninguém come livro. Há uma figura de linguagem, ele come livros, porque ele estuda muito, né? Mas literalmente ninguém come livros. Porque o livro é para ser absorvido pela leitura. João comeu. É a figura. Porque quando ele come, o que acontece com o alimento? Você come o alimento e o seu organismo absorve o alimento. Assim, aquele que pega a palavra de Deus, seu espírito absorve a palavra de Deus. E ele fica transformado pela palavra. E é uma transformação tão maravilhosa, que a nossa natureza humana vai se tornando cada vez mais subjugada à natureza divina. Isso é a transformação. Por isso que Paulo, numa das cartas, ele fala, eu quando vim até vocês, eu não vim com sublimidade de palavras humanas. Eu não fiquei falando palavras bonitas,
Eu não preparei um discurso para vocês ficarem admirados com a minha intelectualidade. Não. Eu não vim com palavras bonitas para que a vossa fé não se apoiasse em cima de ciência humana. Mas eu vim até vocês com poder e demonstração do Espírito. Por quê? O Espírito de Deus estava de tal forma presente nele, que as suas obras gritavam a sua vocação apostólica. O lenço dele exorcizava demônio. Já pensaram isso aí? Onde ele passava, os principados, todas as forças da treva, elas rangiam os dentes. E eles tentavam imitar como se fosse uma prática intelectualizada, recitar frases. Vocês lembram? O filho de um principal lá, eles foram fazer aquilo que Paulo fazia. Pegaram uma pessoa endemoniada e falaram: em nome de Jesus Cristo que Paulo prega, nós esconjuramos você, sai dele. Os espíritos pegaram ele, eram 7, bateu neles, ainda pegou 2 que não conseguiram correr, arrancou a roupa deles, deixou eles nu, envergonhado e todo machucado. Sabe por quê? Que os espíritos caídos não têm medo de pessoas que têm conhecimento, eles têm medo de pessoas que têm Cristo morando dentro deles. Cristo morando dentro de você é um terror para as trevas. Agora, a formatação filosófica de qualquer assunto, isso aqui não assusta nenhum dos espíritos caídos. O que nos faz ficar de pé é quando Cristo ele toma posição em nós, pela palavra. Quando a palavra é absorvida, vai transformando o nosso ser, até que a nossa natureza seja completamente absorvida pela eternidade. É isso que é a proposta de Paulo. Eu me gasto e me deixarei gastar. E ele falava: eu tenho temores por dentro e tremores por fora. Eu me sinto afligido ou alguma coisa, ou tremores por dentro, tremores por fora. Eu me sinto afligido a todo instante. Por onde eu passo, eu sou enfrentado. Onde eu vou anunciar Jesus Cristo, tem alguém me esperando para me enfrentar. Eu nunca cheguei num lugar onde as pessoas, todo mundo me aceitasse. Eu sou sempre enfrentado. Mas eu me deixo gastar. Vou me gastar mais ainda. Mas eu vou falar de Jesus enquanto eu viver. Porque eu sei o que me espera. A palavra dele já entrou em mim de tal maneira que já me transformou. E eu já nem sou aquele homem que eu era mais. Aquele homem até está morto. Eu sou um novo homem. E isso que Jesus Cristo quer fazer com você. Você ser uma nova pessoa transformada pela palavra. A palavra vai entrar em você como um alimento cai no seu estômago. Vai ser absorvido. A palavra vai ser absorvida dentro do seu espírito. Até que você vai ser um homem ou mulher absolutamente convertida para a eternidade. Não vai ser levada por qualquer vento de doutrina, por qualquer argumentação tola. Você fica balançado, fica em dúvida, desconfiado. Quem já conheceu Jesus, quem já andou nas trilhas dele, quem já experimentou da virtude do século vindouro, quem já experimentou da boa palavra de Deus, quando ele é balançado, ele fala: as minhas raízes são firmes lá embaixo. Pode balançar os galhos, mas a raiz não arranca não. Glórias ao Senhor. E por essa palavra tem raiz aqui que vai afundar mais ainda nessa rocha boa. Que as suas galhas balançaram, o vento soprou, mas assim diz a palavra de Deus: o vento só sopra os galhos, mas não tira a raiz. A árvore que Deus plantou, ninguém arranca. Essa é a nossa sorte, irmão. Paulo, ele falava: eu quero que saibais o grande combate que eu tenho por vós. Ele não era lutador, ele não estava na arena. Os combates dele tem que ser os combates nossos. Não lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os poderes espirituais. Ele sabia onde os espíritos estavam atuando, ele percebia onde ele estava atuando, até quando ele estava dissimulado, escamoteado. Vocês lembram daquela moça que fazia adivinhação? Você já me deu de pregar isso aqui? Irmão, olha bem as palavras dela. Aquilo engana qualquer um. Aquela mulher tinha um espírito de adivinhação e fazia os seus senhores ficarem ricos. Quando Paulo passava, sabe o que ela falava? Esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Vocês conseguem achar defeito nessa palavra? Não é a confissão genuína, mas com dolo.
É ele fazendo essa confissão para Paulo carimbar e ele continuar enganando aquele povo. Uma hora o Espírito de Deus tomou Paulo, vai tomar você também, viu? Vai tomar você também. Tomou Paulo e falou assim: em nome de Jesus Cristo, sai dela. Nunca mais ele adivinhou. Quiseram prender e matar Paulo porque o lucro foi embora, porque lucro que o inferno dá não presta para ninguém. Lucro recebeu aquele povo ali, e aquela mulher recebeu a sorte de ficar livre da opressão das trevas. Você que conhece o Senhor, se a palavra de Deus começar a encontrar cada vez mais espaço em você, nenhum espírito estranho vai te enganar. Que olha, ele é especialista na arte do engano. Ele é um camaleão, ele tem uma roupa para cada estação, ele tem um prato para cada cultura, ele tem um diálogo para cada padrão de conhecimento, ele conversa com alto padrão intelectual de numa linguagem e conversa com o indouto lá embaixo em outra, e ele tem um quitute para cada prazer, mas tudo envenenado. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a palavra dele é verdadeira, a luz dele brilha nas trevas. E você também está brilhando no meio das trevas. Essa terra está escura, está apagada, mas você é a luz aqui. E luta a milícia da vida eterna. Não se deixe levar por nada. Não se acomode. Não ame esse mundo. Quem ama esse mundo, ele tem um preço a pagar. Ele tem que parar de amar a Deus. Não dá para dividir esse amor. Não tem como amar o céu e o inferno. Não tem como amar a luz e as trevas. Ou você ama Deus ou você ama o mundo. Tem que escolher quem que você quer amar. A nossa escolha está feita. Nós amamos a Deus. Ele é o nosso amor. Eu quero que saibais quão grande combate eu tenho por vocês. E não só por vocês, por aqueles que estão em Laodiceia. Eu acho interessante isso. E por quantos não viram meu rosto em carne. Vocês entendem isso? Eu combato pelas igrejas. Como eu não posso ir lá, eu entro em oração de madrugada e oro, clamo, peço, intercedo, falo: Senhor, envia socorro lá. E depois eu mando umas cartas tomadas pelo Espírito de Deus, e as cartas chegam lá como uma espada que corta laço. Hoje essa espada corta laço aqui na congregação do Bravo. Eu quero que o coração seus sejam consolados e estejam unidos em caridade. Sabe o que é unidos em caridade? Unidos em amor. Caridade é o amor no padrão de Deus. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não suspeita mal, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses. Isso é amor. Se nós estivermos unidos, já pensou se todos nós tivéssemos isso? Não portasse com indecência, não buscasse os seus interesses, não se irritasse, não suspeitasse mal de ninguém, tudo suportasse. Irmãos, não haveria nenhum espaço para o inimigo atuar entre nós. Ele estaria amarrado. Ele vai em um, não dá para mexer com ele está unido em caridade com o outro. Pega o irmão, ele está unido em caridade com o outro, não tem espaço, não dá para mexer. É isso que Paulo está ensinando. Enriquecidos da plenitude da inteligência. Essa inteligência aqui não é inteligência intelectual, não é do brilhantismo da ciência, do conhecimento humano, não. É inteligência divina para conhecimento do mistério de Deus. Isso é, conhecer Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Todos os tesouros estão escondidos em Cristo. Se nós temos acesso a Ele, tudo que é riqueza, ciência, conhecimento, pode chegar até nós, à medida da nossa busca e da nossa condição espiritual. Eu digo isso para que ninguém engane vocês com palavras persuasivas. Porque tinha irmão sendo enganado lá. Entraram lá os falsos mestres. Você sabe que tem mestre para tudo, né? São cisterna rachada que não retém água. Mas são aí, ensinam, mas ninguém chega ao fundo, ao conhecimento completo com eles. É isso que Paulo está falando. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Ou seja, não afastem dos marcos primitivos do Evangelho da graça.
Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, porque o homem fica refém de outro. Tem pessoas que são reféns, sabe de quê? De seitas secretas. São reféns, sabe de quê? De grupos de homens que formatam teorias e criam discípulos. Alguns ainda ficam ricos formando discípulos. Outros desvirtuam completamente a fé daqueles que conheceram a Cristo, mas eles não têm um objetivo. Quem é que pode levar você para o céu? É só aquele que desceu de lá. Ninguém. Alguém pode assim, eu sei, irmão, são blefadores, só tem um com competência para te levar para o céu, é quem veio de lá, do céu dos céus, porque no terceiro céu Paulo foi, Enoque foi, Elias foi, o céu dos céus ninguém nunca foi, ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu, é Jesus. Ele pode te levar para lá, está levando. Por isso, não se faça prisioneiro de filosofias humanas. Tudo que você ouvir, tem uma regra prática. Pergunta para a Bíblia. Ó Bíblia, o que estão me ensinando está certo, a Bíblia fala, está errado. Eu não quero mais aprender com você. Eu tenho a Bíblia para responder para mim. Pergunta para a Bíblia. Confere a Escritura, leia a Escritura, coma esse livro. Mastigue esse livro. Sua boca vai ficar doce igual a de João. Você vai orar, sua oração sai doce da tua boca. Glórias a Jesus. Quando você falar, as suas palavras serão suaves. Por quê? Porque Cristo vai tomando forma dentro de nós, até que um dia nós possamos ser, como está proposto, varão perfeito. Tanto inclui as irmãs. Atinjamos a estatura que o Senhor propõe. Ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, porque isso aqui já é antigo, a serpente já trapaceou com Eva lá atrás, você lembra? Ele filosofa já faz muitos anos, ele trouxe para Eva umas argumentações e trapaceou com ela. Ela comeu a comida estragada, se envenenou, foi expulsa do Éden, ficou envergonhada, e a terra até hoje sofre a vergonha de ter saído um casal do Éden. Mas nós estamos indo agora para um lugar muito melhor do que o Éden. Nós estamos indo agora para a glória de Deus. E que ninguém se prive dessa graça. Por escutar argumentos filosóficos de mestres que não sabem para onde vão. Você sabe, o seu mestre sabe. Ele falou, ninguém tem propriedade de ser mestre de alma, só eu. Por isso que ele fala, ninguém você chame de mestre. Mestre sou eu. Eu sei de tudo e sei exatamente como fazer para te levar lá. Ele que criou tudo. Todas as coisas são sustentadas por Ele. Você sabia que o verbo, a palavra Cristo, o Deus materializado, Ele sustenta o cosmo na sua mão? Desde uma minhoca no fundo da terra, até um peixe no mar, uma borboleta voando, o fôlego que está no seu nariz, Ele sustenta. Até os homens ímpios, até os pecadores malignos, até os demônios andam, porque Ele deixa eles andar aqui, porque vai chegar o tempo que eles vão ser tirados do direito de andar por aqui, não andarão mais na terra, não terão mais espaço para andar, vão ser julgados lá no fundo dos abismos e nunca mais vão sair de lá. Ele sustenta tudo. Ele sustenta o ladrão, o blasfemo, o mentiroso, o corrupto. Ele sustenta, mas vai chegar um dia que todos se apresentarão perante Ele, dias que todos tremerão, baterão o joelho, rangerão os dentes, gritarão de medo, pedirão misericórdia. Eu não quero entrar nesse juízo. E você fala, louvado seja Deus, vou para minha casa, o Senhor está chegando. Cada um de nós escolhe para onde vai. Nós somos livres para fazer escolhas. Deus não colocou ninguém aqui numa mordaça para ser pecador, nem para ser santo. A chamada é para todos. Vinde a mim todos vocês. Quem está cansado, vem cá. Quem está doente, eu tenho remédio para sarar. Quem se acha pecador, eu sou aquele que cura. Aqueles homens do ano passado não achavam que eram pecadores, mas os pecadores confessavam, chorando, eu sou pecador. Eu falei assim, eu sou aquele que perdoa. Pode chegar aqui que eu estou perdoando o pecado.
Glórias ao Senhor. Hoje o Senhor te diz assim abertamente na pregação dessa palavra: os teus muitos pecados serão limpos hoje perante a pregação dessa palavra. A água dessa palavra vai te lavar aqui. Você sai daqui lavado pelos teus muitos pecados. Glórias a Jesus. Você entrou aqui muito humilhado, você sai daqui hoje perdoado. Não é uma troca maravilhosa? Eu sinto o Espírito de Deus em mim, eu sinto. É isso que ninguém vai entender se não estiver junto na graça de Deus. Você sente no seu coração bater alguma coisa? Eu sinto. Quem sente pode falar: eu sinto o Senhor aqui dentro, está vivo. Eu estou vivo, eu sinto o Senhor dentro de mim. Aleluia, ó homem, ó mulher, hoje você vai pulsar dentro de você, seu coração bate, mas vai bater um segundo coração dentro do seu peito hoje, o coração que vai bater aí, você vai chorar, hoje você vai chorar, na última oração você vai molhar o seu paletó, a sua roupinha, a sua camisa, você vai molhar hoje, você vai chorar, porque o coração de Deus vai bater dentro do seu coração. Glórias ao Senhor. Hoje é um dia de encontro. O Senhor te esperava que você não sabia. Você que está escutando essa pregação longe daqui, o Senhor te pega aí também. É dia de encontro. Numa terra de grandes desencontros, hoje é dia de encontro. Numa terra de desafetos, hoje é dia de afeto. Numa terra sem amor, hoje é dia de amor. Numa terra onde se separam, hoje é dia de se juntar. Eu vou juntar você com aquele que foi embora. Tem casal que separou, vai reatar aquela quebra que foi lá atrás. O Senhor vai reconstruir seu casamento, vai. Glórias ao Senhor. Irmãos, a graça de Deus não é filosofia. Pode fazer o discurso que quiser, pode falar da gente o tanto que quiser, mas a graça de Deus é a vivência com Deus. É a palavra que entra, transforma, mexe e faz uma criancinha, como eu vi que num batismo, uma criancinha chegou aqui: eu quero batizar, menininho pequenininho. Cadê o pai desse menino? Não pode batizar pequenininho. Ele não tem dom de língua? Não tem, mas eu quero batizar. Levaram ele para fora e voltou falando em língua e desceu aqui, ó. Ninguém segura. Quando Deus pega alguém, ninguém pega ele mais. E Deus pegou você. O inimigo anda de olho em você, mas o Senhor está de olho antes, não vai te pegar. Não vai te pegar. Glórias a Jesus. Hoje desce um escudo de proteção aqui. As setas que vêm contra você vão bater no escudo eterno, não vão te pegar. Não vão. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Vocês entendem isso aqui? Habita corporalmente a plenitude da divindade. Isso quer dizer, Deus pleno tomou o corpo de Jesus. É isso. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Sabe o que é principado e potestade? São hierarquias espirituais. Ele é o cabeça de tudo. Vocês acham que ele manda aqui embaixo só? Ele manda lá em cima. E ele manda até lá mais para baixo, hein? Não tem espírito caído que, quando ele fala, retruca o que ele fala. Nem consegue olhar para ele. Escuta de cabeça baixa. Lá em cima a voz dele silencia a voz de todos. Não tem nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim, nenhum serafim que abra a boca quando ele fala. A voz dele é como a voz de muitas águas. Vocês entendem esse linguajar? A água é tribo, nação, povo e língua. A voz dele responde por essa multidão. Fala por você no plenário da eternidade. Tudo que entra na história lá, aqui embaixo, cai na pauta lá em cima. Ele pega as fichas. O que aconteceu lá? Tua serva está lá, entrou numa situação, pegou um caminho difícil, está precisando de ajuda rápido. Pode guardar isso que eu falo, porque o contexto bíblico não está com essas palavras, mas o contexto está aqui. Anjos falam: quem que eu mando lá? Você pode saber que uma multidão de anjos fala: deixa eu ir lá dessa vez que eu vou resolver o caso dele. Deixa ela que eu trato esse assunto. Porque nós não adoramos anjos. Aqui Paulo fala abertamente sobre uma doutrina maligna que ele estava introduzindo em Colossos, pondo os homens para adorar anjo, interceder, pedir anjo, intercedência por anjo, intercessão por anjo. Ora, irmãos, anjos são ministros da parte de Deus.
Nós não pedimos nada a anjo. Anjo não intercede por nós diretamente em nada. Ele intercede quando a ordem vem de cima. Lá de cima que vem a ordem. Nós não falamos com o anjo. O anjo recebe a ordem do Senhor e ele vem cá embaixo executar a ordem de Deus. Mas ele vem. Vem e só volta quando realiza tudo. Ele sabe, depois que vem aqui, só pode voltar que depois que fez a tarefa. Ninguém engana o Todo-Poderoso. Ninguém engana. E você e eu, nós somos tão pequenos que nós erramos. E Deus é com aquele amor paciente. Eu vou esperar porque daqui a um tempo ele vai arrepender, ela vai arrepender. Eu vou dar uma apertada nela, eu dou uma apertada nele. E eu perdoo. E ele vai crescer mais um pouco. Porque cada vez que você se arrepende, conserta, você cresce um pouco mais. É um mistério, não é? Vai ficando velhinho, velhinha, está ficando melhor, mais bonito, mais bonito. Na medida que vai decaindo o semblante exterior, dentro de você vai se formando uma pessoa nova, desabrochando o ser eterno, que a palavra pregada, lida, vai sendo absorvido pelo seu espírito, até que você viva a palavra, até que a palavra se expresse em todo o seu caráter, no seu jeito de ser. Isso é que é transformação. Falou que despojou publicamente os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. Vocês entendem isso aqui? Expôs publicamente os poderes. Mas não foi o poder. Ele não desafiou César, não desafiou Pilatos. São os poderes espirituais que atuam na terra. Atuam na terra. Uma vez ele fez uma pergunta para esses poderes: quem de vocês me convence de pecar? Olha o desafio lançado. Quem de vocês me leva ao pecado? Agora, vocês não têm competência de me levar ao pecado. Agora, eu tenho competência de levar esse povo todo que crê em mim à santificação. Como vocês não podem me vencer, eu venço vocês em nome deles e transformo eles para parecer comigo. Essa é a obra de Jesus. Compreendeu? Expôs publicamente os principados e potestades. Quando tudo parecia perdido, era o checkmate de Jesus. Quando todos cantavam vitória, todo mundo alegre, Jesus morreu, era o checkmate dele. Tudo acabou. Daqui a pouco Jesus apresenta entre eles. Vocês lembram? Porta fechada, paz seja convosco. Que coisa maravilhosa. Como o Senhor faz as coisas pequenas ficar grande, a morte vira vida. Você acha que Ele não pode dar uma mudada na sua história, não? O que você acha? Que tem dificuldade de dar uma mexer? O que você acha? Você acha que tem dificuldade? Ele sabe o que é? Ele trabalha com a gente assim, ó. À medida que você vai absorvendo a palavra dele, ele vai te modificando. Nada força. Onde há o Espírito de Deus, aí tem liberdade. Deus não te força nada. É sempre assim. Você aceita que eu dou uma mexida em você? Você aceita a minha palavra? Aceito. Você aceita meu conselho? Aceito. Então nós vamos fazer uma boa caminhada junto. Quando chegar lá na frente, você vai olhar para trás e vai assim: meu Deus, como pode, né? Eu comecei essa jornada tão diferente do que eu estou terminando. A nossa vida já acabou, nós já morremos. Nós já morremos. A nossa vida está escondida com Cristo. Nossa vida está escondida com Cristo. Pensa que as pessoas que estão divertindo no pecado estão com a vida dele? Eles estão se alimentando da própria morte. Porque o pecado tem um preço. E o preço é a morte. O preço é a morte. Quando terminar essa farra do pecado, que a vida termina, vem o pagamento. O que você fez da sua vida? Aí vem o preço que veio para muitos, virá para todos. Porque aonde a árvore cai, ali ela fica. Se no pecado, do outro lado, é o pecado, é o preço do pecado que espera ela. Se na graça, é a benesse da graça que nos espera. Nem sequer nós morreremos mais. Nem sequer nós morreremos mais. A palavra de Deus fala:
aqueles que creem em mim não morrem mais. Sai dessa vida para outra vida. Deus seja louvado. Vamos agradecer a alguém. Vamos agradecer a Deus em oração. Glória ao teu nome. Aleluia. Glória ao teu nome. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez, humilhados na tua presença, Senhor, agradecidos por este tão grande amor, tão grande misericórdia que alcançou as nossas almas. Tu olhou do alto céu, mandando Jesus Cristo a esta terra, mesmo olhando para nós e para a nossa miséria, suportou dura morte de cruz, e agora nos dá esse direito santo de falar contigo, ó grande Deus. O nosso coração está cheio de alegria, e nós queremos dizer, Senhor, nós te amamos, ó grande Deus. Glória ao teu nome. Tu sabe como nós viemos aqui nesta tarde. O inimigo não dá folga, luta de dia e de noite. Muitos já perderam até a farda, o cap, o coturno, mas pelo poder da tua palavra nós sentimos que a tua presença está aqui. Glória ao teu nome. Veste-nos, reveste por piedade das armaduras celestiais, pois o inimigo não nos vencerá, Senhor. Glória ao teu nome. Graças nós te damos pela boa ordem do culto, a boa presidência que deu ao teu servo, a guia do teu Espírito Santo, os hinos que nós cantamos, a oração que chegou no reino da tua glória e, sobretudo, o conselho sagrado da tua palavra, Senhor. Nós queremos te dizer agora: ajuda-nos, Senhor, nos dá força, pois nós não vamos desistir, Senhor. Nós vamos te servir todos os dias da nossa vida, pois o nosso desejo é um dia morar contigo e sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó e cantar o hino que nunca foi cantado, Senhor. Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor e ajuda nós te servirmos com um coração sincero. Pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.